Em pronunciamento relacionado aos 1000 dias do governo Bolsonaro, General Ramos, ministro da Secretaria-Geral do governo Bolsonaro, deu um depoimento impactante a respeito da liderança do presidente Jair Bolsonaro. O oficial ressaltou como o governo Bolsonaro sofre incessantes ataques de múltiplas direções desde que foi iniciado. Dessa forma, o ministro frisou: "Tenho obrigação de fazer um registro. Estamos fazendo 1000 dias do governo Bolsonaro. Temos uma expressão, os amigos conhecem como Bento, os militares. A tropa é o espelho do chefe. Nosso chefe, que é o presidente Jair Bolsonaro, tem dado um exemplo que impressiona a mim e a maioria dos ministros. A sua resiliência, a sua determinação, a sua vontade de querer fazer algo pelo Brasil." O ministro disse: "Foram 1000 dias de pancadas. A imprensa tenta de todas as formas, com calúnias, com dados distorcidos. O senhor mantém a sua caminhada. Tem horas que a gente, meu amigo Braga Neto, o fogo do inimigo é intenso. A gente aprende, os livros de história falam, a gente olha para o comandante, e o comandante está de pé, prosseguindo, apesar do intenso fogo inimigo." Luiz Ramos acrescentou: "Isso, presidente Jair Bolsonaro, me deixa muito feliz e é um orgulho estar sob o seu comando neste governo. Nós estaremos sempre seguindo seu exemplo. Não iremos esmorecer. Vamos chegar à vitória. Será a vitória do Brasil, com condições melhores para o seu povo." Há quase 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio, com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos feixes políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, ministro do STF e presidente do TSE. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Ministro, passa as notas para lá, tá? Tudo bem? Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, prezado amigo senador Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, ministro Paulo Guedes, da Economia, ministro Braga Neto, querida Flávia Arruda, Nascegov, ministra João Solução, não é João Roma, e meu eterno tenente Jean Heleno. Saúdo a todos, aos ministros, aos parlamentares, na pessoa da deputada Carla Zambelli, agradecer a presença. Presidente, antes da minha fala, que aqui está escrito, eu tenho a obrigação de fazer um registro. Essa semana nós estamos iniciando os 1000 dias de governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu assumi a minha função em julho.
Nós temos uma expressão, Onyx Lorenzoni, meu querido amigo, e o Tarcísio conhece, como o Bento, os militares: a tropa é o espelho do chefe. Mas o nosso chefe, que é o presidente Bolsonaro, ele tem dado um exemplo que impressiona, pelo menos a mim, eu tenho certeza que a maioria dos ministros, a sua resiliência, a sua determinação, a sua vontade de querer fazer algo pelo Brasil. Presidente, foram 1000 dias de pancada que a imprensa tenta, de todas as formas, com calúnias, com dados distorcidos, e o senhor mantém a sua caminhada. Tem horas que a gente, né, Braga, meu amigo Braga Neto, o fogo do inimigo é intenso, mas como a gente aprende, os livros de história falam, a gente olha para o comandante, e o comandante está em pé, prosseguindo, apesar do intenso fogo inimigo. Isso, presidente, me deixa muito feliz, é um orgulho estar a seu comando nesse governo. Estamos iniciando a semana dos 1000 dias de governo, com grande honra e satisfação perante o presidente Bolsonaro, meus colegas ministros e outras autoridades aqui presentes, comemorando juntos a marca de 1000 dias desse governo, que me orgulho de fazer parte. 1000 dias de grandes desafios vencidos, 1000 dias de respeito aos brasileiros, demonstrando desde seu início compromisso com seus principais valores: fé em Deus, valorização da família e amor ao Brasil. Como naquela entrevista que tentaram pegar o senhor mostrou a mão e eram os valores que o senhor tinha durante a campanha, e nada mudou. Desde que aqui entrei em 4 de julho de 2019, tenho mantido a mesma lealdade e comprometimento a fim de cumprir a missão que me foi designada. Inicialmente na Secretaria de Governo, foi uma grande experiência, depois a passagem pela Casa Civil e agora honrosamente como ministro da Secretaria-Geral. Seguindo a sua orientação, presidente, de melhorar e facilitar a vida dos brasileiros, hoje a Secretaria-Geral conclui uma grande etapa do trabalho de desburocratização da vida do cidadão. Trabalho esse iniciado, passou pelo ministro Onyx, ministro Jorge, Pedro, simplificando a pesquisa e facilitando seu acesso à legislação. Com a assinatura desse decreto hoje, o senhor está revogando 892 atos normativos sem eficiência ou validade. E com essa medida, presidente, desde o início do governo, já chegamos a 5.000 decretos retirados do ordenamento jurídico desde o início do governo. Esses 892 decretos, por exemplo, foram editados entre 1943 e 2020. E tratam de abertura de créditos orçamentários, estruturas administrativas e programas de governo que já foram exauridos ou até revogados tacitamente. Esse esforço do senhor, presidente, e de toda a sua equipe, reflete de imediato na democratização do acesso à legislação. A presença de normas sem eficácia no arcabouço normativo causa um grande prejuízo à população, gera muitas dúvidas e insegurança jurídica. E vejo outro aspecto dessa questão, agora da classe produtiva do nosso país. Segundo a Fiesp, as empresas gastam 137 milhões por dia. Repito, 137 milhões de reais por dia, apenas para acompanhar as modificações da legislação. A própria OCDE elenca como componente-chave para o desenvolvimento da política regulatória que os países promovam a revisão sistemática de suas normas. Então, com essa assinatura de hoje, é mais uma confirmação do compromisso do seu governo, presidente, com o processo democrático, com a desburocratização da vida nacional, com a segurança jurídica, com a melhoria do ambiente de negócio, enfim, com a simplificação e a melhoria da vida da população brasileira. Encerro minhas palavras, presidente, dizer que esse time, aqui estão todos, Tarcísio, um ícone do seu governo, Damares, uma guerreira nunca cansativa, sempre na luta, Bento, Joaquim e vários outros que eu já citei. Nós estaremos sempre seguindo o seu exemplo e não iremos esmorecer e vamos chegar à nossa vitória, e a vitória do Brasil para melhorar as condições do nosso povo. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o ministro da Cidadania, João Roma.
Bom dia a todos, senhor presidente Jair Bolsonaro, prezados colegas ministros aqui presentes, senhoras e senhores parlamentares, servidores e colaboradores do Ministério da Cidadania, da Caixa Econômica Federal, da Dataprev, deste governo federal, que essa semana comemora 1000 dias. 1000 dias de muito protagonismo, de muitas entregas e realizações do governo federal, presidente. E uma que pode, em alguns momentos, não parecer uma obra de pedra e cal, mas que é muito mais tangível do que as pessoas possam imaginar, tem sido a atenção desse governo perante os brasileiros mais necessitados. Durante o enfrentamento à pandemia, o presidente Jair Bolsonaro esteve presente junto aos brasileiros mais necessitados, indo inclusive a locais pouco visitados, inclusive por governantes, para encontrar a verdadeira situação que esses brasileiros estavam enfrentando. Pais e mães de família que muitas vezes estiveram impedidos de ganhar o sustento de suas famílias. E foi desta maneira que o presidente Bolsonaro alertou desde sempre para as consequências da economia para o quesito social. E em tempo recorde, o governo federal conseguiu executar o auxílio emergencial, que abrangeu mais da metade da população brasileira. Pessoas que se valeram do auxílio emergencial para atenuar o seu sofrimento e para poder seguir firme com o mínimo de dignidade para suas famílias. Esse auxílio emergencial, presidente, já obteve elogio internacional de entidades como a ONU, o Banco Mundial, pois o Brasil, diferente inclusive de outras nações, conseguiu fazer chegar de maneira rápida, eficaz e capilar para a nossa população aquele recurso que a fez enfrentar todo esse período. Diferente, por exemplo, de países ditos mais desenvolvidos, que mandaram cheques e que sequer conseguiram, muitos deles, ser descontados por essas pessoas. Em tempo recorde, o Ministério da Cidadania, dirigido pelo meu antecessor Onyx Lorenzoni, que hoje está no Ministério do Trabalho e Previdência, com tanta sinergia junto com nossa ação para poder emancipar essas pessoas, para que brasileiros e brasileiras possam caminhar com as próprias pernas. A Dataprev, a Caixa Econômica Federal, contratada para executar esse pagamento e que a fez com galhardia, de forma inovadora. E aqui meus cumprimentos ao presidente da Caixa Econômica, Pedro, que desejo também melhoras nesse período que ele está com Covid, mas que foi incansável também para que todos os processos pudessem chegar à ponta e o brasileiro menos assistido não deixasse de perceber também um ganho de cidadania, que é o acesso à bancarização. Esses brasileiros, presidente, nunca tiveram o acesso que hoje estão tendo no seu governo. Brasileiros que muitas vezes não conseguiam sequer ter um atendimento. E hoje, com a expertise desenvolvida durante esse grande programa do governo, que foi o desenvolvimento do auxílio emergencial, isso gerou um legado ao Estado brasileiro que propicia a essas pessoas ter informação de sua existência, que muitos deles sequer participavam de qualquer programa governamental, e ter também o acesso à bancarização. Ter acesso ao crédito, como disse o presidente da Caixa, é fundamental e também um direito à cidadania, pois muitos desses brasileiros não têm sequer cadastro e muitas vezes têm que recorrer ao agiota, a todo tipo de forma de crédito de maneira altíssima, com mais de 15% ao mês de taxa de juros. E nós precisamos sim viabilizar acesso a todos esses brasileiros. O que guia o governo do presidente Bolsonaro é o foco no cidadão, nas suas necessidades e nas suas aspirações. E desde que tomei posse aqui como ministro, presidente, o senhor se recorda que eu disse que a área social e a área econômica são duas faces de uma mesma moeda. Então aqui vai meu agradecimento a todas as faces do governo, desde a coordenação política até a área econômica, que até então não se furtou em prover aos brasileiros mais necessitados o amparo do nosso Estado, pois o Brasil não deixará de assistir aqueles que estão por situação em dificuldade. E é dessa forma,
seguindo na linha da responsabilidade, mas antes de tudo, com a sensibilidade demonstrada pelo presidente Bolsonaro, aqueles brasileiros que mais precisam, que cada vez mais estaremos fortes no rumo de trazer o direito à cidadania plena a cada brasileiro. Muito obrigado a todos.